palavra é viva. Quando eu creio que eu leio a palavra, e ela é viva e tem mistério, tem revelação. Eu vejo assim, escrito por um Deus que sabe tudo, escrito por um ser eterno, escrito por um Deus que conhece a passado. É Deus, aleluia. Este livro é algo especial, não é para ser lido assim, como algo comum. E eu, por um tempo, tinha perdido a presença do Espírito Santo. Eu ia ler o livro e era só um livro para mim, e eu chorava muito. Mas Deus estava trabalhando no meu coração. Aí eu não teria procedido, quem sabe por eu ter entendido o deserto que eu estava passando, por isso estou aqui. Mas e se eu não tivesse chorado? É Deus, O que seria de nós? Mas havia ali uma pergunta de Satanás para Jesus, que era uma pergunta provocativa. Será que tu és o Filho de Deus? Será que o Filho de Deus passaria fome? E Jesus citou um texto para nós ler. O texto segue nos dizendo assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Jesus disse para Satanás: eu sei porque eu estou aqui chamando. Eu sei que como Deus é Pai, Ele castiga o seu filho, Ele está me testando por esse deserto. Jesus estava dizendo para Satanás. Ele não precisou dizer por palavras. Ele disse assim, dá uma olhadinha lá em Deuteronômio capítulo 8. E lá está escrito essas maravilhas de Deus. Confessa no teu coração que como um homem castiga o seu filho. Jesus estava dizendo: eu sou o Filho de Deus. E estou aqui porque o Senhor é que está me guiando. Assim te castiga o Senhor teu Deus. Esse texto maravilhoso que Jesus cita, nem só de pão viverá o homem. Eu nunca posso isolar um texto bíblico quando Jesus não disse, nem só de pão viverá o homem. Eu tenho que correr lá onde está escrito isso e ler, porque ali há uma riqueza, há um ensinamento, há algo tremendo. Sempre que você ler a Bíblia e for citar alguma coisa, vá atrás, busque, leia, se intere no assunto. Jesus está querendo te ensinar alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. E o desafio era transformar pedras em pães. Esse era o desafio. Vamos ficar um pouquinho nas pedras e nos pães. Pedra, antes de eu me converter, antes de eu aceitar a Jesus, os ensinamentos de Jesus eram para mim pedra de tropeço. Eu não conhecia Cristo, eu não tinha obediência, então a palavra de Deus era para mim uma pedra no meu coração, era uma pedra no meu caminho. Eu andava e havia mandamentos para mim. Eu mentia, e esses mandamentos eram para mim pedra. Havia mandamentos para mim ser mais fiel, eu não era fiel. E isso para mim tornava-se pedra de tropeço. Meu caminho era dificultoso, meu caminho era dolorido. Eu caminhava com dificuldade no deserto. Mas quando eu me converti, a palavra de Deus passou a ser pão para mim. Glória a Deus, aleluia. Alimento na minha vida. Passou a ser bênção. Eu leio a palavra e venho a me alimentar. E aquilo que Deus não precisava fazer para Satanás, Jesus não precisa fazer isso para o diabo. Mas Ele fez para mim e para ti. Pegou aquilo que era pedra para nós e hoje transforma em pão para a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Transforma em bênção espiritual. Isso é algo tremendo, vem da parte do Senhor. E Jesus ele acabou depois da tentação e iniciou o seu ministério. E Jesus começou a ensinar os judeus. E se cumpriu uma profecia tremenda no ministério de Jesus. E ele acabou cumprindo isso que Satanás pediu. Ele transformou pedra em pão. Jesus transformou pedra em pão. Não para Satanás, porque ele não precisa disso, mas para mim e para você. Porque a pedra os construtores rejeitaram, veio a ser o pão vivo que desceu do céu. Deus. Jesus foi a pedra que ainda faz muitos tropeçar. Jesus era a pedra angular, a pedra escolhida, ou a rocha da qual brota água
Temos assim, vou iniciar no 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que ele Glória a Deus, aleluia. a minha carne, que eu darei pela vida, e darei a minha vida pelo mundo. Jesus Cristo, aquele que veio a ser e ainda é, para quem não aceita o Evangelho, uma pedra de tropeço. Aquele dia muitos tropeçarão com as palavras de Jesus. Mas para você e para mim, saímos de casa nessa noite fria e viemos ouvir aqui a palavra, porque esta palavra é o nosso pão, é o alimento que vai nos dar mais um dia de jornada. Por isso, Deus Santo, aleluia. glória a Deus. Mas para que o pão chegue aqui na nossa mesa todos os dias pela manhã, todos os dias, olha que interessante. Alguns gostam de pão só no sábado. Eu só como pão no sábado. Isso para mim é sábado. Outros gostam de pão só no domingo. Jesus é pão para mim, se for domingo de manhã. Mas Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus Santo, Eu não aleluia. fico um dia sem comer o pão, seja ele o pão na padaria ou aqueles bolinhos que eu faço em casa. Mas eu não fico sem comer pão. Ele tem que ser diário, é alimento diário, para todos os dias. Aleluia! Mas o processo do pão é assim. O processo de fazer um pão. O trigo tem que ser pegado lá no celeiro. O trigo é guardado no celeiro, que é um galpão de sementes. E o trigo sai do seu galpão e tem que ser plantado. O trigo, depois que ele é plantado na terra, ele brota. O trigo é colhido e então ele é moído para se tornar farinha. O trigo que se torna farinha, ele tem que ser amassado em formato de um pão e tem que ser assado no forno. Aí sim, vai para a farinha e eu e você vamos lá e compramos. Mas só que quando eu compro o pão lá, irmão, eu não penso, eu não fico refazendo a trajetória. Eu pego o pão, vou para casa e eu não lembro de que saiu do celeiro, de que foi plantado, de que teve que ser colhido, e de que foi moído, e aí foi amassado, e aí passou na fornalha. Aleluia! E aí estava lá para eu comer. Olha que simples. Só chegar lá no mercado e pegar o pão. Às vezes é assim. Às vezes o pão está aqui e eu sento ali e não me dou conta de tudo que Jesus fez na minha vida. É Deus, aleluia. O irmão leu aqui que o trigo é juntado no celeiro. O celeiro é o céu, as mansões celestiais onde Jesus Cristo teve que descer para trabalhar na minha vida. A obra de Deus. Deus Santo. O trigo saiu do celeiro. Jesus Cristo saiu do céu para fazer a obra de redenção na minha e na tua vida. Glória a Deus, Mas quando aleluia. Jesus saiu do céu, não adianta, tem que ser plantado na terra, tem? Jesus Cristo disse aos judeus: assim como Jonas que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. O trigo teve que ser plantado. O trigo foi plantado. Mas o trigo só plantado não resolve, ele tem que crescer. Dali a 3 dias Jesus disse: mas não fiquem preocupados. No terceiro dia, Deus Santo, aleluia. eu vou ressuscitar e irei adiante de vós para a Galileia. Eu enterro um grão de trigo, e ali nasce uma espiga com muitos frutos. E Jesus foi enterrado sozinho, mas quando ele ressuscitou, levantou a igreja de Atos dos Apóstolos. Essa igreja que está aqui. Deus O trigo foi enterrado sozinho. Mas quando ele ressurgiu, deu muito fruto. Porque a minha igreja diz assim: se o trigo cair na terra, Jesus ensina, se o trigo cair na terra e ficar só, se não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. Glória a Deus, aleluia. E na sua morte temos a vitória. Mas muito bem, o trigo saiu do celeiro, o trigo foi plantado, o trigo cresceu. Veio a colheita, mas não temos farinha se o trigo não for moído. Se o trigo não for moído e feito
Então nós vamos lá para Isaías, capítulo 53, e vemos Isaías dizendo: porque ele foi moído pelas minhas transgressões. Deus O Santo, castigo que nos aleluia. traz a paz estava sobre ele. Esse trigo, Glória a Deus, aleluia. que olha foi plantado, Deus que havia ressuscitado, ele foi moído por mim e por você, pelo meu e pelo meu pecado. É o processo para termos o pão vivo que desce do céu. Não é tão simples como pensamos. Não é como ir na padaria e pegar o pão e ir para casa. Não é como sentar aqui como um costume. Temos que meditar no sacrifício, o caminho que o trigo percorreu para ser o pão vivo para nós hoje nessa noite. Deus Santo, É assim aleluia. como pensamos, às vezes é tão comum. Liga o rádio, está Jesus, abre uma revista, ali está Jesus, amigos, em todos os lugares. E muitas vezes eu me esqueço de que o trigo faz algumas coisas para se tornar o meu pão vivo. Glória a Deus, aleluia. Então já temos o trigo que saiu do celeiro, o trigo já foi plantado lá no Calvário, lá no horto, no túmulo de Arimateia. Mas o trigo ressurgiu e foi com os seus discípulos. Ali o trigo, a espiga cheia, não só mais um, mas agora muitos, uma roça linda, que até hoje Deus parece a Santo, Deus pastor. Santo, Deus Santo. E foi moído por mim e por ti, na cruz, nos açoites, nas aflições. Mas havia de passar pela fornalha. Também Isaías profetiza: porque eu te coloquei na fornalha da aflição. Porque Isaías diz assim: porque eu te provei não como a prata é provada no crisol, eu te testei na fornalha da aflição. Deus Isso Santo, profetizando de Jesus. E Jesus passaria pela fornalha da aflição. E assim é o caminho do trigo. Depois de amassado, moído, ele tem que passar pelo forno, pela fornalha. E assim passou. Lá no jardim de Getsemane, à noite em que foi traído e preso, Jesus diz assim: porque a minha alma está angustiada até a morte. Ali era a fornalha de aflição na qual o trigo excelente estava sendo queimado. E hoje chega o momento de nós abrirmos a nossa vida e termos Jesus Cristo pronto, o pão vivo que desceu do céu. Mas nessa noite eu te convido a refletir nessas coisas. Como estou eu hoje? Eu tenho que ser imitador de Cristo. Hoje estamos só os crentes aqui. Uma benção. Como estou eu hoje? Quando alguém se aproxima de mim no trabalho, na rua, quando alguém vem me visitar lá em casa, será que eu sou duro? Será que eu sou frio? Será que eu sou sempre inerte? Quando alguém vai me visitar lá em casa, no meu trabalho, por onde eu ando, eu sou imitador de Cristo. Ou será que eu sou alimento para alguém? Eu sou um símbolo de vida para alguém? Quando alguém conversa comigo. É Deus, O que eu aleluia. estou passando para o meu próximo, para aquele que está ali? Sou alimento para alguém? Ou sou pedra de tropeço para alguém? Misericórdia. Isaías é o meu profeta preferido. Ai de mim que vou obedecendo. Porque sempre que eu leio a Bíblia e algo me ocorre, eu já caio com ele. Ai de mim que vou obedecendo. Dependente da misericórdia, sempre. É Deus, Estou aleluia. nessa noite, como sempre digo, como vaso de barro. Portador de uma mensagem que eu não era digno, mas que Jesus nos torna dignos. Portador de uma mensagem que não é merecedor, mas Jesus, na sua misericórdia, nos torna merecedor. É Deus, E aleluia. hoje eu trago essa reflexão. Você quando vai na padaria de Deus, Belém, hotel, casa de pão, de hotel, casa de pão, quando viemos na casa da padaria de Deus, pegamos o pão pronto e vamos para casa debaixo do braço como se fosse uma coisa comum, não meditando um pouquinho no caminho